Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos conversar com meu querido amigo psicólogo, que já veio aqui várias vezes, o Lucas Leandro, hoje online, porque ele está vindo falar com a gente no meio de uma consulta e outra. Olha que maravilhoso esse menino. E hoje nós vamos falar, primeiro sábado de setembro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Meu querido Lucas, prazer em revê-lo, prazer em estar com você outra vez. Sempre muito bom conversar com você, você sempre ensina muito a gente, compartilha tanto conhecimento e eu gosto muito de trazer psicólogo aqui, psicólogo, psicóloga, porque a gente está precisando muito, né? Precisando muito partilhar, precisando muito entender o que está acontecendo com a gente, com os outros, para ter uma vida minimamente saudável. Mentira ou verdade, meu amigo? Total isso, minha querida. Olha, primeiramente, como sempre, muito obrigado pelo convite. Obrigado à equipe, obrigado a todo mundo que assiste esse programa de tamanha excelência e que realmente traz convidados assim cada vez mais preparados e dispostos aí para ajudar a comunidade. E então, vejam, você está certíssima, né? Tudo que a gente puder aprender para incluir um pouco mais de força, de presença, de participação real de nós na nossa própria vida, na vida das pessoas com quem nós convivemos, esse é o caminho, né? E falar de Setembro Amarelo, uma das coisas que eu mais gosto, assim, não é todo aquele lance de, nossa, já virou uma prerrogativa, né? Uma questão global e toda aquela preocupação alarmante, embora o assunto de fato seja sério e preocupante num certo aspecto. Mas eu gosto que a proposta inicial que todo mundo hoje tem trabalhado é a valorização da vida. O Setembro Amarelo, ele é um caminho, uma oportunidade de refletirmos sobre o valor da vida, a importância da vida e o quanto a forma correta de falar sobre um assunto pode salvar vidas. Então é para isso que eu estou aqui e espero poder contribuir com vocês no programa de hoje. O meu amigo Lucas Leandro, queria que você falasse um pouco do Setembro Amarelo, por que, né, essa denominação. Eu sempre gosto, todo setembro, de falar um pouco sobre isso, né, porque eu acho que essas datas e esses meses são importantes para que a gente reflita sobre isso, né? Pare e pense sobre isso. Claro que é importante a gente sempre estar consciente, mas esses meses aí de conscientização de certos posicionamentos, né, que nem nós tivemos agosto, né, o agosto lilás contra a violência contra a mulher, o agosto dourado, a importância do aleitamento e outras campanhas assim, como o Setembro Amarelo, são importantes para que as pessoas parem um pouco e reflitam, porque muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente esquece daquela pessoa que está sempre contente, sempre alegre, de repente um dia ela está tão triste, tão muda. O que será que aconteceu com ela? A gente tem que Uhum. ter essa sensibilidade de chegar na pessoa. Às vezes a pessoa não quer justamente porque está ferida. Mas saber chegar, né? Isso é um treinamento. Ler muito sobre isso, conversar com pessoas, porque às vezes a pessoa está precisando de um carinho, de uma palavra, de um eu gosto de você, te admiro. E nós vivemos num mundo de tanta crítica, tanta cobrança, né? E você acha que esse seria um caminho, meu amigo? Sim, perfeito. Olha, quando a gente fala de Setembro Amarelo, resumidamente, para a gente não se estender muito nisso, embora também tenha sua importância, começa com um jovem, no caso de um jovem que estava ali passando por um momento difícil, ele é presenteado por seus pais, tem ali seu carro, inclusive, justamente um carro amarelo, e ele estava curtindo ali o seu carro e tal, feliz com aquela conquista, com aquele presente, enfim, com aquele momento, mas aquele não era o sentimento predominante. No geral, esse era um jovem que estava passando por sérios problemas psicológicos. E, infelizmente, não por maldade, não por pura negligência, os familiares não tinham noção de como lidar com tudo isso, de como perceber tudo isso, embora tivesse no mesmo lar que eles. Aquele jovem, então, um dia pega aquele carro e com toda a sua velocidade vai contra, né, um obstáculo e perde a sua vida ali, né?
E aí começa-se então um movimento para ajudar as famílias, ajudar as pessoas a perceberem o que está envolvido em um caso ligado a esse ato, né, de tirar, de atentar contra a própria vida. Então, uma das primeiras coisas importantes da gente perceber, e por isso tão importante a sua fala de que se informar sobre isso, entender sobre isso, é que, olha, a pessoa não faz isso simplesmente porque quer. Uma pessoa não atenta contra a vida pura e simplesmente por, sei lá, ela não tem fé, ou ela não tem preocupação com os familiares. Ah, você está desprezando as pessoas. Não necessariamente isso. A fonte de tudo isso é um grande sofrimento que às vezes essa pessoa está passando, e sofrimento esse qual ela não sabe comunicar, ela não sabe como conversar com as pessoas. E é por isso tão importante campanhas como essa, que vão fazer com que as pessoas fiquem atentas ao seu redor, com que volte a esse olhar de humanidade para perceber que, cara, alguém que faz isso, que comete um atentado contra a própria vida, ou que vai negligenciando situações de vida, muito provável, e em grande parte dos casos, ela está passando por problemas psicológicos, onde ela precisaria de medicação, de acompanhamento profissional, e não é puramente um simples querer, ou uma falta de religião, ou uma falta de uma base familiar. Hoje nós já sabemos que muitos dos casos de depressão são ligados, por exemplo, a questões biológicas, privação de sono, alimentação. É claro que também tem as questões emocionais, o bullying, como acontece, o desprezo no trabalho e tantas outras coisas, mas a gente não pode colocar isso num pote de forma ignorante e falar uma pessoa cometeu um atentado contra a própria vida simplesmente porque ela quis, porque ela não se importa com as coisas. Não é por aí que a gente segue. E para entender, então, como é que faz isso, nós precisamos ter campanhas como essa ou outros tipos de trabalho para que as pessoas lembrem a importância de se informar. Lucas, na sua fala, eu identifiquei que muitas vezes a família está tão... Quando eu falo família, é o pai, a mãe, às vezes os avós até, ou até os irmãos, enfim, né? As pessoas estão tão atrapalhadas com os seus horários de trabalho, às vezes estão estudando, né? Eu sei porque eu já passei por isso durante muitos anos na minha vida, né? Trabalhava, estudava, tinha 3 filhos pequenos com pouca diferença de idade, meu marido também trabalhava, estudava, uma vida de muito sacrifício, na verdade, né? Uhum. E eu não sei se por defesa, né? E assim como nós, as famílias são parecidas, né? As culturas são parecidas. Trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto, né? Que a gente aprendeu que é assim que tem que ser. E é mesmo, né? Porque como é que você vai alimentar uma família se você não trabalhar? Complica, né? Bastante. Sim. E às vezes não sobra muito tempo para você se dedicar a estudar um pouquinho de psicologia, né? De entender como as mentes das pessoas, a nossa e a dos outros, funciona. Então, eu identifico, me corrija se eu estiver errado, eu identifico um pouco essa reação da sociedade perante o suicida, e às vezes até não chega a ser suicida, daquele, por exemplo, que dá um tiro na cabeça ou se joga do penhasco, né? Mas aquele que, por exemplo, consome drogas, né? Porque o consumo de drogas nada mais é do que a fuga de uma dor. E a fuga de uma dor que acaba levando a um suicídio lento, né? A pessoa começa a perder qualidade de vida, aí no fim acaba até com uma pessoa de situação de rua, como a gente sabe, por conta de que até a família rejeita. Eu noto que às vezes a família, ela fica querendo, vamos dizer, pôr a responsabilidade nessa pessoa pelo fato de que ela está se defendendo, né? Não, aqui todo mundo é normal, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém consome droga, todo mundo trabalha, mas numa defesa da própria família, querendo dizer que não é responsável e que ele que se meteu foi escolha, ele que se dane, mais ou menos assim. Queria que você explicasse um pouco se é isso que acontece.
por que que as pessoas põem a responsabilidade de um suicida nele mesmo, como você acabou de falar, né? Ele que escolheu, ele que quis esse caminho, ou então quando ele pede para os pais, um psiquiatra, um psicólogo, é maluco, né? Então muita gente às vezes tenta evitar procurar ajuda porque todo mundo vai pensar que eu sou maluco. Melhorou muito, mas ainda há pessoas, né, mais velhas talvez, né? Os jovens nem tanto, mas mais velhas que acham isso, né? A pessoa que procura ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, que é o melhor caminho para encurtar o caminho do sofrimento, maluco, não serve, enfim, para trabalhar porque foi internado. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa dicotomia que existe entre a família querer botar a responsabilidade no filho, ou no neto, ou no irmão, sei lá, porque não quer assumir a própria responsabilidade, que não é da família, mas a família se sente culpada e diz, não, eu não fiz nada. É mais ou menos isso que acontece? Sim. Uma coisa adequadíssima a se falar em um caso de suicídio, ou no caso, por exemplo, das drogas, etc., é que dentro daquela grande dinâmica que é muito popularmente conhecida, né? A fuga da dor e a busca pelo prazer, né? É óbvio que isso é muito primitivo enquanto psicologia para se falar, mas de fato tem um tipo de mecanismo assim de ser humano. Então, sim, a pessoa que comete suicídio, ela está buscando o alívio de uma dor, ela está querendo terminar com um sofrimento e não terminar com a própria vida. Existe um depoimento de um homem chamado Kevin Hines. O Kevin Hines, inclusive, é um grande entusiasta da valorização da vida. Nessa época de Setembro Amarelo, ele faz muitas palestras, muito movimento lá dos Estados Unidos, né? E ele recebe milhares de e-mails todas as semanas, todos os meses, de pessoas que relatam para ele tentativas fracassadas de suicídio e agradecem a ele, porque nos últimos momentos de vida conseguiram ouvir o relato dele. E no relato ele fala, olha, eu gostaria muito que quando eu estava no ônibus, indo tentar cometer o meu ato ali, alguém no ônibus percebesse que eu estava sofrendo. Que antes de sair de casa, alguém não colocasse a culpa em mim e falasse, você tá assim porque você quis e tal, não ficasse especulando o motivo. Será que é isso? Será que é aquilo? Tipo assim, cara, no certo aspecto, acabou que me ajuda, entendeu? É o que o Kevin Hines, em outras palavras, fala. E ele fala, cara, eu queria muito que as pessoas não me estigmatizassem, não ficassem jogando culpa para cima de mim ou especulando motivos. Como, inclusive, eu peço a licença aqui para falar de uma série absurda que teve há uns anos atrás. Não vou falar o nome aqui para não ficar propagando, mas era uma série que falava sobre, né, dava nomes, motivos do porquê que uma pessoa fez cometeu o ato de suicídio. Isso é um absurdo. A gente não fica especulando o motivo para isso. A gente tenta sempre prevenir como? Compreendendo o sofrimento do outro que está ao nosso lado. E, como você muito bem disse, às vezes não é necessariamente culpa da família, mas não precisa ser um jogo de culpa. É o que as pessoas têm que entender. Mas é culpa dele ou é culpa nossa? Será que a gente foi mal como família? Cara, assim, tem alguém sofrendo agora, irmão. Levanta a bunda da cadeira e vai ajudar essa pessoa de algum jeito. Paga a terapia, fala que vai junto, vai no médico, corre atrás de remédio, corre atrás de informação. Sabe? Porque o lance aí não é ficar jogando o jogo da culpa agora, mas é tentar, ao máximo, auxiliar para que essa pessoa entenda que o problema dela é um alívio de sofrimento e não a eliminação da própria vida, ou aquelas pessoas que cometem automutilação, né? Se machucar, não precisa desse caminho. Só que a pessoa não encontra formas de comunicar e de receber essa ajuda porque está todo mundo focado em culpa. De quem foi a culpa, de quem foi a culpa. E essas pessoas, voltando aqui, que mandam os e-mails pro Kevin Hines fazendo seus depoimentos, elas falam assim, cara, no segundo seguinte que eu fiz a primeira prática ali, seja tomar um remédio, pular de algum lugar, né, eu me arrependi. Várias dessas pessoas se arrependem. Quando elas tentaram, elas viram que, cara, isso aqui foi um absurdo, eu não deveria ter ido por aqui, deixa eu pedir ajuda. Então, o recado que a gente tenta dar aos familiares e às pessoas como um todo que participam desse movimento, sobretudo com mais atenção nessa época, é aprendam, esforcem-se para comunicar. Se vocês conseguirem comunicar o mínimo do sofrimento, se a família conseguir comunicar o mínimo de eu estou aqui, independente de quem seja a culpa, muitas coisas já são evitadas nesse processo. E isso, é claro, sem falar da glamorização que muitas pessoas fazem. Fulano fez isso, foi bom para ele que descansou e etc e tal. Não, de forma alguma. Isso é uma plena burrice
Não existe essa de, fulano fez bem, ele descansou. Não, 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 pelo contrário. Aquela pessoa queria estar aqui, ajudando, se possível, outras pessoas com a própria história, com a própria superação, com os próprios projetos e sonhos de vida. Aquela pessoa tinha um sonho, aquela pessoa precisava comunicar, precisava de ajuda. Então, esse deve ser o nosso foco. Sabe, Lucas, você fala e conforme você fala, você me inspira a fazer a Que próxima bom. pergunta. Por isso que eu nunca tenho pauta, porque é muito rico. Não, é muito rico. Claro que Que você tem bom. que conhecer um pouco o assunto que é falado para você fazer um programa. Mas a pauta, ela engessa. E quando você tem um convidado como você, né, tão qualificado e tão conhecedor do assunto, conforme a pessoa vai falando, ela vai inspirando perguntas que, acredito eu, que o telespectador, quando ele está assistindo, ocorre para ele também. Então tem que ser uma coisa viva, né? Tem que ser uma Isso. coisa muito flexível e fluente, que é para você atingir o outro, que é o nosso objetivo aqui. Então, quando Perfeito. você fala que não tem que buscar culpados, né? Eu acho que isso tem a ver com a nossa religião cristã, sabe? Não falando mal, porque eu sou cristã, sou da congregação cristã no Brasil, respeito muito valores que eu aprendi lá, que eu levo comigo para todo lugar, tanto em comportamento quanto em compartilhamento. Mas o que eu digo é o seguinte: a gente fica meio massacrado com essa ideia de culpa, achando que se a gente fizer alguma coisa vai para o inferno, e se a gente fizer uma coisa boa, a gente vai para o céu. Quando, no meu entendimento, quando você faz alguma coisa boa, você já experimenta o céu imediatamente. Porque o fato de você fazer alguma coisa boa, aquele prazer que ele te dá é tão grande que você já está no céu. Não precisa esperar o céu depois da morte. No Excelente. meu entendimento, é uma vivência que eu tenho. E em relação ao Excelente. castigo, é a mesma coisa. Porque o castigo é o próprio comportamento seu que você tem como consequência uma coisa ruim. Então você não precisa ficar desesperado atrás de eu tenho culpa, você tem culpa. Primeiro que a gente tem que dizer é responsabilidade, não culpa. Porque você Sim, responde pelas consequências do que você fez. Você responde, porque a perfeito. natureza, ela é assim, né? É pergunta e resposta. Então, por exemplo, a natureza, hoje, ela está revoltada com o ser humano, né? E por isso a gente está experimentando aí uma bagunça de estações, tempo seco quando devia ser úmido, tempo úmido quando devia ser seco, o inverno com calor, verão com frio. Isso é consequência dos maus tratos que a gente tem cometido contra a natureza. Todo mundo sabe disso. Então, acho que por aí a gente tem que ser mais construtivo, menos predatório, né? Porque a gente realmente. O que é o espírito predador? É usar e jogar fora, né? É como algumas culturas de algumas empresas, né, Lucas? Você que sabe tão bem Uhum. disso. Usa o Exato. funcionário e depois joga fora, né? Baixa Terrível. produtividade porque ficou com síndrome de burnout. Essa que é a verdade. Você Exato. trabalha com isso, você sabe muito bem, né? Por isso Diariamente. que você faz palestra em empresa, até no exército, esse menino maravilhoso está Viu fazendo lá? palestra. Você sabe que no exército não é qualquer um que vai fazer palestra. Então É é isso aí, estamos altíssimo lá. nível, porque o nível de exigência deles é muito grande. Então, mas eu digo o Isso. seguinte, por que as pessoas ficam tão preocupadas com culpa, com prêmio? Eu vou ser bom porque eu vou ter prêmio, eu vou ter recompensa. Não, o bem é a própria recompensa. E o que é o mal? O mal você faz para você mesmo. Mesmo quando você faz mal para uma pessoa, que você acha está se vingando porque ela foi ruim com você experimenta esse mal. O castigo, vamos dizer, entre aspas, é a sensação ruim que você tem. Já está no inferno. Mais ou menos isso, Lucas. Sim, sim. Seja pelo meio da religião, seja pelo meio social, cultural daquele povo, daquele grupo ali, é, é óbvio que seria excelente ser estimulado, né, que nós todos fôssemos estimulados a entender que essa prática de boa ação, ela vai
beneficiar o ser humano em todos os níveis. Então, você tem níveis biológicos que você vai encontrar ali aumento de dopamina, aumento de serotonina, aumento de ocitocina, que são aqueles hormônios que promovem bem-estar, sentido da vida, conforto. Você teria benefícios no nível cognitivo mesmo, que a pessoa começa a ter mais concentração, mais atenção, mais memória, mais gosto e fixação por coisas, né, produtivas e construtivas. Você tem níveis espirituais, que vêm esses pelo lado da religião, onde a gente olharia e falaria, cara, você já tem benefícios de céu aqui, como você falou, né? Ou você já tem malefícios ruins aqui na tua vida se você começa a ter essas práticas. Então, assim, de fato, as boas práticas, elas vão contemplando o ser humano em todos os seus níveis. E as práticas ruins também vão destruindo o ser humano em todos os seus níveis. Seria melhor que todos nós já aprendêssemos isso enquanto cultura, enquanto religião, enquanto família, né? Mas, de fato, as pessoas perderam isso que você falou, a responsabilidade, a resposta esponsal a alguma coisa. Tomar como esponsal aquilo, né? Isso vem desse termo da palavra responsabilidade. E falta para nós, assim, esse casamento, esse compromisso. Você vê, no casamento, a gente vai se perder se a gente ficar pensando de quem é a culpa, não é isso? Então, na palavra responsabilidade, né, estar respondendo de forma esponsal a alguma coisa, significa que eu não vou ficar perguntando de quem é a culpa, eu vou resolver em busca de um objetivo uno. Né? Essa é a ideia da responsabilidade. Então, como é que eu resolvo um caso de um problema de um jovem, de um adulto com burnout, alguém, olha, eu me tomo como responsável por aquilo, um amor esponsal, uma resposta de unidade com aquilo, independente de quem foi a culpa. Aí a gente busca a resolução. Vou te fazer mais uma pergunta em relação a isso de culpa, responsabilidade, o prêmio que a gente busca não está fora da gente, está dentro da gente pelo prazer de ter feito bem. Essa história de culpa e esperar um prêmio porque é bonzinho é um pouco de maturidade emocional, Lucas? Sim. Assim, depende muito de como a pessoa foi construída ao longo da vida. Ainda é aquela criancinha que fica esperando ganhar o bombom da mãe porque foi menino bonzinho, menina boazinha, e aí é bonzinho porque vai ganhar um bombom, e não porque está consciente de que aquele é o melhor caminho, independentemente de ir para o céu ou ir para o inferno, se existe ou não existe. Se existe, está lá esperando a gente. Se não existe, independentemente disso, eu sou responsável pelo que eu faço, o que eu deixo de fazer. É um pouco aquela criança que estava esperando agradar a mãe e a mãe gostar dele e aí ganhar o bombom? Será que é isso que a gente leva para a vida adulta? Por isso que a gente fica com medo da culpa e querendo o prêmio? É isso? Um pouquinho, não? Pode passar por isso, né? A psicologia não necessariamente tem relações tão diretas assim para determinados problemas que a gente encontra na vida adulta. Mas pode passar por isso. Por exemplo, as autossabotagens, né? As pessoas que se autossabotam. O que elas estão fazendo? Elas estão sempre esperando que venha alguém e resolva. Então, a autossabotagem tem muito a ver, por exemplo, também com essa circunstância da não aceitação da realidade mesmo da vida. A gente está sempre esperando que venha alguém para compor, melhorar ou resolver aquela realidade para a gente. É um pouco de maturidade, sim, um pouco de dependência emocional e alguns outros fatores que tem aí por dentro também. Olha, nós temos mais 3 minutos, eu queria deixar esses 3 minutos para você mandar uma mensagem aí para o nosso público, faz tempo que você não vem, sobre o que você quiser. Tá bom. Eu vou manter, né, essa lógica desse nosso tema aqui e eu vou dar a dica bem rápida nesses 3 minutos. É o seguinte, se você tem algum familiar que você está suspeitando de alguma coisa, atente-se a 3 níveis, né? Social. Como é que essa pessoa está se relacionando socialmente? Mudou o relacionamento dela? Ela está com comportamentos um pouco mais estranhos, né? De humor e etc. Assim, né? Um jeito diferente de lidar com os outros. Biológico. Essa pessoa tem tido muito problema de saúde, essa pessoa tem tido muita fraqueza, muita fragilidade, tem ficado doente com certa frequência. Fique de olho também. Isso é um fator biológico que pode indicar depressão e outros transtornos, né? E, claro, questões comportamentais gerais. Então, a pessoa está fazendo uma coisa que ela nunca fez e agora isso daí está firme no comportamento dela diariamente, você está estranhando. São indicativos que você pode conversar com essa pessoa. E as melhores maneiras de resolver, para fechar, é assim, entendam que valorizar a vida é, de fato, amar a vida. É, de fato, promover um grande porquê.
por quem que eu quero viver, por quem que eu quero servir, por quem eu quero amar, quem eu quero defender, quem eu quero proteger, quem eu quero ajudar, quem eu quero ensinar. Mesmo a pessoa da extrema pobreza, às vezes ela tem uma lição para ensinar para outras pessoas que passem por aquela dor. Uma pessoa da extrema riqueza tem inúmeras lições também que pode ensinar para que pessoas não tenham talvez o vício só no dinheiro. Famílias comuns e famílias mais complexas têm lições a ensinar, pessoas a proteger, tem um por quem lutar, por quem ficar bem, por quem me cuidar. Né? Se a gente investigar direitinho isso com muita intensidade, com muito amor, com muito carinho, a gente consegue encontrar motivo para então buscar uma terapia, para então buscar um psiquiatra, para então buscar um familiar que possa nos ajudar. E aí, sem dúvida, eu e os meus colegas estaremos à disposição para ajudar e servir vocês que estão passando por momentos difíceis e estão precisando de ajuda. Temos mais um minuto, eu vou fazer uma pergunta nesse nível aí que você está falando. Tem uma família complicada, meu pai não presta, minha mãe não presta, meus irmãos não prestam, ninguém na minha família presta. Vale a pena fazer alguma coisa por alguém que não seja da minha família? A vida vale a pena, ainda que a minha família toda não preste? Olha, sem dúvida, eu vou encerrar com uma parte que eu vi no livro do Chesterton, que ele fala o seguinte, olha, não é porque as pontes quebram que elas devem deixar de existir, não é isso? Uma ponte teve um problema, eu vou fazer manutenção na ponte, eu vou reconstruir, porque eu preciso acessar aquele outro lado. Agora, acabar com as pontes não tem lógica nenhuma. Então, não é porque alguém teve um problema ou porque minha família foi disfuncional que eu devo desacreditar da família, do amor e das pessoas. Pelo contrário, eu vou fazer manutenção, eu vou construir ainda melhor, com materiais melhores, com condições melhores, com conhecimento melhor, mas eu jamais vou abrir mão daquilo que tem sua utilidade no mundo. Meu amor, muito obrigada. Eu vou terminar esse programa aqui com uma frase de Jesus que me ocorreu exatamente agora e que ele, perguntado sobre amor e sobre família, ele apontou: aqui estão os meus irmãos e a minha mãe e a minha família, e apontou para o povo. Então, se a minha família de sangue, né, ninguém presta, uma hipótese, né, porque sempre tem alguém que presta. Inclusive a gente. Pode ser que a gente que não preste, né? Mas sempre vale a pena, né? Jesus disse: o povo é a minha família, minha mãe, meus irmãos. Lucas, obrigada. Sempre bom estar com você. Você emana uma energia muito boa. Você ama a humanidade, por isso que escolheu ser psicólogo. E sempre muito bom te trazer aqui para uma palavra carinhosa, competente e muito técnica. Você vê? Carinhosa, competente e técnica. Olha só. Vou colocar no Instagram lá. E espero estar novamente com você muito breve. Tá bom? Se Deus quiser, estarei. Conte comigo. Obrigado. Obrigado. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.